Olá, meus irmãos, amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Ouvindo a Voz de Deus e justamente buscando ouvir a voz de Deus. Bom, o nosso objetivo sempre é levar a palavra de Deus para mais pessoas possível, tá? Ser útil para que a palavra de Deus seja conhecida. Então, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos lhe fazer aquele pedido especial. Clica aí abaixo no seu vídeo, inscreva-se se não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, que vai nos ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. Já está inscrito? Compartilha com seus amigos, nos ajude nessa obra muito especial. Ok? Então, agradecidos pela sua atenção, pela sua ação. Vamos então ao nosso tema de hoje, que vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Ok? Oramos então para isso. Grande Deus e Pai que está nos céus, graças, Senhor, te damos pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos guiar a compreendermos o tema de hoje, de maneira, Senhor, que venhamos também fortalecer a nossa fé em Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom, então os sinais da volta de Jesus. E antes de vermos na Bíblia, eu gostaria de colocar para você o seguinte: nós temos ouvido e acompanhado aí algumas pregações, algumas teorias, onde pessoas marcam datas para a volta de Jesus. Gente, nós vamos ver aqui, logo em seguida, através da Bíblia, que nós não podemos marcar datas para Jesus voltar. Não temos, a Bíblia não dá esse suporte. E essa questão de marcar datas para Jesus só tem um interessado nesse assunto, que é o inimigo de Deus, que vai criar confusão, que vai complicar. Por quê? No momento em que se marca datas para a volta de Jesus, e essas datas passam, por exemplo, 2000 foi uma data, 2012 e etc. O que acontece? A palavra de Deus acaba caindo no descrédito. Aí quando nós vamos falar verdadeiramente sobre a volta de Jesus, as pessoas não querem ouvir, mas espera aí, eu ouvi tanto isso, Jesus nunca voltou. Então o interesse do inimigo para que esse assunto seja deturpado. Então vamos ver através da Bíblia que Jesus realmente deixou sinais indicando a época que ele volta, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então hoje, falando sobre sinais da volta de Jesus, vamos analisar alguns itens, algumas informações em 3 áreas onde nos mostram que realmente Jesus vai voltar logo, sim, mas a data não podemos marcar. Pois bem, mesmo na época em que Jesus aqui estava, falando com seus discípulos, orientando os seus discípulos, ele já falava sobre a sua volta. Ele não tinha ainda subido ao céu, mas já falava sobre a sua volta. E havia uma ansiedade dos próprios discípulos em saber quando é que ele voltaria. Pois bem, vamos ver então aqui os sinais que ele deixou. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhe nela e marque um capítulo especial da sua Bíblia, que fala muito sobre os sinais da volta de Jesus, que é no livro de Mateus, capítulo 24. Você não vai poder ler todo ele agora, mas marque ali, e mesmo depois aqui do nosso estudo, recapitule todo ele, que você vai compreender, vai aprender muita coisa ali também. Então, que sinais haveria na volta, antes da volta de Jesus, no mundo social? Então nós vamos ver ali no mundo social, na natureza e no mundo religioso, sinais que aconteceriam ou que estão acontecendo agora, na nossa época. Vamos à Bíblia então, Mateus capítulo 24, começando a ver aqui os sinais no mundo social, como estaria a nossa sociedade um pouco antes da volta de Jesus, ou seja, no tempo do fim. É o tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando. Mateus capítulo 24, verso 6, nos fala aqui o seguinte: que certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então dá evidências que ele voltaria, com guerras e rumores de guerras. Gente, você pode dizer o seguinte: mas guerras sempre aconteceram. Isso é verdade. Sempre aconteceram. Porém,
nos últimos dias as coisas iriam se agravar. E quando falamos aqui de guerras, não estamos referindo somente a conflito entre nações, que há hoje conflito entre nações, sim, mas essa guerra está estendida para tantas outras coisas. A nossa sociedade vive em guerra, a violência é muito grande, questão de assalto, questão de sequestros, etc, etc. Briga entre gangues, uma verdadeira guerra civil. E nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Não preciso nem falar muito, porque você vivencia isso no dia a dia. Se você ligar a televisão, jornais, é só o que você vai ver também. Então isso, de certa forma, está se cumprindo sim. Mateus capítulo 24, verso 7 ainda diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Então, além desse conflito, nós vemos aqui também, em termos da sociedade, muitas pessoas passando fome. E quando nós falamos de pessoas passando fome, muitas vezes, quem sabe, a gente vai lembrar os nossos irmãos lá da África, que passam tremenda dificuldade. No entanto, pertinho de você vai encontrar pessoas passando muita dificuldade, passando fome. Principalmente agora, nessa época de pandemia, de dificuldade, muitas pessoas perderam o seu emprego. E parece uma contradição, porque o progresso foi tanto, o desenvolvimento científico foi tanto, a facilidade hoje de produzir alimentos. No entanto, tantas pessoas passando fome. Profecia sendo cumprida. Mateus 24, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos hão de se escandalizar, muitos escândalos. Muitas coisas surpreendentes. Muitas coisas que vêm nos chamar a atenção. Diz que haveria muita traição também, muito ódio. O amor se esfriaria de quase todos. E na realidade a gente vê um retrato da sociedade dessa forma. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 4, ainda nos fala aqui sobre o assunto. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Você sabe muito bem o que é isso, porque você está vivenciando tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Característica da sociedade, egoísmo. Isso não é novidade nenhuma. Egoísmo. Serão egoístas, avarentos, tudo por dinheiro. Jactanciosos, arrogantes, nenhuma novidade nisso. Blasfemadores, total desrespeito para com Deus, pessoas se colocando no lugar de Deus. Desobedientes aos pais, e aí você vê a família sendo destruída. Valores familiares sendo destruídos. Pais matando filhos, filhos matando pais. Isso tem se tornado cada vez mais comum na nossa sociedade. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Aí nós vemos que o relacionamento normal entre homem e mulher tem sido abandonado por muitos e acabam se inflamando homem com homem, mulher com mulher. Também nós vemos na nossa sociedade. E é profético que isso iria acontecer. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, sem domínio próprio. Dados ao bel prazer, ao que a situação levar, sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Gente, sempre que eu falo desse assunto aqui, parece que aqui está um raio-x da nossa sociedade. Hoje eu mudo meu discurso, é muito mais que um raio-x, quem sabe é um exame de ressonância, uma ecografia, enfim, que mostra com maior clareza que as coisas estão acontecendo. Que Jesus realmente vai voltar logo, porque as profecias estão se cumprindo.
Então a nossa sociedade está mostrando que Jesus volta logo. Os valores da sociedade são invertidos. Valores cristãos estão sendo abandonados, estão sendo ridicularizados. Hoje a sociedade em si não tem nenhum compromisso com as coisas de Deus. Tanto é que hoje ser cristão é andar na contramão do mundo. Enfrenta-se muita dificuldade, sem dúvida nenhuma. Mas eis que ainda não é o fim. Ok? Mas mostra que ele está próximo. Bom, sinais também no mundo natural, a natureza. O que a natureza está nos dizendo em relação à volta de Jesus? Mateus capítulo 24, verso 7, que nós já lemos aqui, mas não salientamos os sinais da natureza. Da natureza. E aí nós vemos aqui que haveriam muitos terremotos. Muitos terremotos. E aqui eu gostaria de partilhar com você uma informação interessante sobre a questão terremotos. Porque você pode também dizer, não, mas os terremotos também sempre existiram, né? E de certa forma sim, existiram em muitos, ok? Mas tem uma pesquisa aqui, que aliás está já um pouco desatualizada, não vem até os nossos dias, mas que nos mostra realmente que os terremotos também servem de termômetro para ver que as coisas estão acontecendo. Uma pesquisa que nos mostra aqui, em alguns séculos, o número de terremotos que aconteceram. No século XVI aconteceram 4 grandes terremotos. Século XVII subiu para 10 grandes terremotos. Século XVIII, 17 grandes terremotos. Século XIX, 41 grandes terremotos. Já com estatística também aqui, apresentando cerca de 350 mil pessoas que morreram nesses terremotos. E no século XX, aí eu digo que a pesquisa não está tão atualizada, porque só vai até 1997, não chegou a fechar o tempo todo, né? Já subiram para 96 grandes terremotos, com cerca de 2.150.000 pessoas mortas com esses terremotos. Em nossos dias, terremoto parece que é notícia repetida. Nós nos acostumamos a ouvir que aconteceram terremotos aqui ou ali. E aí nos lembra o seguinte, que aqui no livro de Mateus mesmo, capítulo 24, fala nas dores de parto. Porque quando a mulher está para dar à luz, ela começa a sentir as dores, que vai se tornando mais próxima da outra e mais consistente, mais forte. Pois bem, essa pesquisa dos terremotos parece que mostra que a Terra está com dores de parto. Ou seja, algo vai acontecer em seguida. Em seguida. Então não podemos ignorar essas informações, esses sinais que Deus tem nos dado também através da natureza. Certo? Vamos aqui então, Mateus capítulo 24, versículo 29, que ainda nos fala aqui também o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Se nós formos ver na história, esses sinais praticamente já aconteceram, né? O sol escurecerá. Se você procurar na internet, você procura ali por dia escuro, você vai encontrar que aconteceu esse fenômeno, né? Que durante o dia escureceu de tal maneira que os animais se recolheram e que a escuridão veio em plena luz do dia, ou seja, a luz do dia foi embora. A lua não dará a sua claridade, a lua tornando-se vermelha como sangue, e as estrelas caindo no seu firmamento. Também você encontra na internet, você pesquisar aí, a chuva de meteoros, né? Logicamente não foram as estrelas que caíram, está se referindo aqui a meteoros, a meteoritos. Aquele espetáculo nunca visto também já aconteceu.
Procure na internet. Você vai ver ali a data, os locais, enfim. Não vou entrar muito no mérito aqui. Então os poderes do céu serão abalados. A natureza está revolta. Aí nós vemos grandes tempestades, furacões, tsunamis, além dos terremotos. Aquecimento global. Enfim, a natureza está mostrando também que algo está para acontecer. Então a sociedade está refletindo isso, a natureza está refletindo isso. É importante que nós estejamos atentos para o que está acontecendo, para que não sejamos pegos de surpresa, que nós possamos compreender o que está acontecendo e buscar o preparo devido, porque Jesus vai voltar logo e não podemos realmente marcar datas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, e os sinais do mundo religioso? Vejam bem, se você pegar a sua Bíblia, ali no livro de Mateus, no capítulo 24, logo nos primeiros versos 13 e 4, onde os discípulos preocupados, e aí quando é que vai acontecer os sinais da tua volta? Jesus não começou a falar sobre terremotos, não começou a falar sobre tempestades, não começou a falar sobre guerras, mas ele chamou a atenção para o seguinte, ó. Cuide que ninguém vos engane. Essa foi a primeira preocupação de Jesus. Porque ele sabia que no tempo do fim haveria sim uma obra de engano. Assim como aconteceu lá no Éden e que vem acontecendo no decorrer da história. No tempo do fim essa obra parece que seria também mais intensificada, a obra de engano do inimigo. E aí ele traz alguns relatos. Mateus capítulo 24, verso 4 e 5. É que nos relata isso. Eles responderam: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, muitos se apresentando como sendo Cristo. E por mais incrível que pareça, isso acontece. E dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos seguidores. Mateus capítulo 24, verso 11. Que aqui uma realidade que você está vivenciando hoje também. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então a obra de engano aconteceria nesse momento. E o que seriam os falsos profetas? Vai ter um estudo que nós vamos falar simplesmente sobre o dom de profecia. E os profetas são aqueles mensageiros de Deus, que Deus revela, que Deus utiliza para a pregação da sua mensagem, para dar os seus recados. E, consequentemente, os falsos profetas fazem o quê? Fazem o inverso. Mas como assim o inverso? Os falsos profetas continuam utilizando a palavra de Deus, mas utilizam aquela tática que o inimigo utilizou lá no Éden, com Eva. Utilizou o que Deus havia dito, mudou um pouco para enganar. E hoje, se você pegar a Bíblia de maneira correta, de maneira sincera e buscar a verdade, e você vai fazer a comparação com muitos e muitos líderes religiosos que você ouve na televisão ou quem sabe até mesmo na sua igreja, você vai observar que existem muitos líderes religiosos utilizando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, porém misturando um pouco, tirando alguma coisa, acrescentando alguma coisa e pregando o que a Bíblia não diz. Então esses são os falsos profetas, que nós devemos estar atentos para não sermos enganados por eles também. Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, verso 24, ainda continua dizendo o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, falsos profetas que fariam grandes sinais, coisas espetaculares, coisas espantosas, milagres inclusive. Mas o objetivo seria o quê? Enganar a muitos, se possível a mim e você. Se possível você que quer ser fiel a Deus. Por isso a importância de você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Por isso a importância de você realmente estudar a palavra de Deus.
Por isso a importância de você pensar pela sua cabeça e não pela cabeça do seu líder religioso. Para não ser enganado. Para não ser enganado. Então, falsos profetas que fariam grandes sinais e prodígios, coisas espantosas, mas o objetivo seria engano também. Então fique atento, fique alerta. Se Jesus chamou atenção, trouxe à tona essa preocupação, nós deveríamos hoje ficar muito atentos para não sermos enganados. Bom, outra questão aqui que nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Além desses sinais que nós já falamos, que estão se cumprindo nos nossos dias, aos nossos olhos, que importante sinal foi mencionado por Cristo. Bom, até agora nós vimos tragédias, terremotos, guerras, engano, que tudo isso é o quê? Obras que o inimigo tem poder, tem influência e tem o interesse que aconteçam. Mas nós vimos também que ainda não é o fim. Não são as tragédias, as coisas ruins que vão determinar a volta de Jesus. Mas tem um sinal muito específico, muito especial, que sim, vai determinar a volta de Jesus. Leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 14, que nos diz aqui o seguinte: e será pregado este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então Deus dando a oportunidade às pessoas de ouvir a sua palavra, para que as pessoas ouvindo, tendo conhecimento, tendo a oportunidade, possam decidir em aceitar ou não aceitar. Aí depois sim vem o fim. Ah, todos serão salvos então? Não. Todos terão oportunidade, mas nem todos vão escolher seguir a Jesus, vão aceitar seguir a Jesus. Infelizmente, muitos vão dar ouvidos aos falsos profetas, ou não vão querer saber nada de Deus, e não vão se preocupar com isso, e consequentemente não vão se salvar, porque Jesus não salvará ninguém que não queira ser salvo. Porque justamente ele vem trazer a salvação, vem trazer a recompensa quando ele voltar. Então, no momento que o evangelho for pregado, aí sim Jesus volta. E meus amigos, meus irmãos, o evangelho está sendo pregado de maneira muito poderosa. E nós vemos o evangelho sendo pregado nos 4 cantos da terra. Tem alguns pontos onde, por exemplo, não é permitido estudar a Bíblia, que ainda não entrou lá o evangelho. Mas Deus disse, o evangelho será pregado. Então, onde hoje não é permitido falar da palavra de Deus, Deus providenciará um meio para que isso aconteça. Porque ele disse, será pregado, será pregado. E será um privilégio meu e seu se nós participarmos dessa pregação. Então, se hoje há algum empecilho para que o evangelho seja pregado, esse empecilho será removido, tenha certeza. Porque o que Deus diz, se cumpre. Paulo fala de um outro evangelho que está sendo pregado em Gálatas capítulo 1, verso 6. O que fazer para não ser enganado? Bom, Paulo foi uma pessoa que, de perseguidor dos cristãos, tornou-se um cristão. E ele procurou pregar o evangelho que ele aprendeu, o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro. E pregou em muitos lugares, e fundou muitas igrejas, e ensinou a palavra de Deus. Mas ele não podia ficar fixo num local. Ele continuava a pregar em outros locais. Era a missão dele. Aí no momento que ele volta lá na galáxia, falar aos Gálatas novamente, ele vê que aquilo que ele ensinou havia sido deturpado. Falsos profetas. Apresentar um outro evangelho, quem sabe algo mais fácil, algo que não precise tanto esforço, algo que não precise tanta dedicação.
apresentar uma porta larga. E a gente seguir o evangelho correto exige uma porta estreita, exige doação, exige sacrifício, exige perseverança. Então, mais fácil fica mais prático. Então, o que fazer para não ser enganado? 1 João capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provai os espíritos, ou seja, provai as pregações. Prove o seu líder religioso, a sua igreja, aquilo que você ouve, se realmente está de acordo mesmo com a palavra de Deus. Então volto a bater nessa tecla. Estude a palavra de Deus. Pense pela sua cabeça, afinal Deus deu este dom especial de raciocínio, de inteligência, de razão, de compreensão. Use-o. Use-o. E aí agregue também a sua fé para tomar as suas decisões, mas pela sua cabeça, não pela cabeça dos outros. Estude a Bíblia, compare a Bíblia com a sua igreja, com o seu líder religioso, enfim. Porque a salvação, Jesus não vem para salvar uma igreja, Jesus vem para salvar eu e você. E a responsabilidade da salvação é minha, para mim, e é sua para você. Então não jogue essa responsabilidade para outra pessoa, mesmo que seja um líder religioso. Então busque na palavra de Deus conhecer esse evangelho que será pregado, conhecer esse Deus que se apresenta para a nossa salvação, para que você possa tomar a decisão correta e não ser enganado, e não comprometer a tua salvação. Prove, compare, para ver se realmente é verdade. É aquilo. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará desses erros. Libertará do caminho da perdição. Importante. Não esqueça disso. E por que Deus manda provar os profetas? De certa forma já respondemos. Mas vamos à Bíblia também aqui. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então apresenta-os como sendo solução, fazendo milagres, te apresentando curas, te apresentando prosperidade, te apresentando, enfim, aquilo que as pessoas anseiam. Mas será se realmente é o que as pessoas precisam? Na sua igreja, o seu líder religioso estuda a Bíblia realmente? Você tem a oportunidade de estudar a Bíblia, compreender, isso aqui eu não entendi, como é que funciona? Porque no momento que você realmente estudar a Bíblia, diligentemente, você vai compreender muitas coisas, quem sabe você não compreende hoje. Você vai, quem sabe, mudar de ideia em relação a coisas que você aprendeu, que lhe ensinaram, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então eu te desafio, estude a Bíblia, compare. Afinal, é a sua salvação que está em jogo. Não é para satisfazer aqui a minha palavra, mas é a sua salvação que está em jogo. Então acautelai-vos dos falsos profetas. Tome cuidado, se prepare. Não seja enrolado. Então, na realidade, essa é a mensagem. 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, minha gente, na Bíblia tem assuntos que são muito simples de se compreender, que aí tornam-se difíceis para muitas pessoas. Tem outros assuntos que são um pouco mais complicados, mas que são deturpados por muitos líderes religiosos, porque tiram do seu contexto, porque tem interesses em jogo, estão mais preocupados com outra coisa e não estão preocupados, quem sabe, com a tua salvação. Isso é grave, é forte, mas é uma realidade. Porque depois, se você se perder, não adianta lamentar. Então você tem que acordar agora, tem que se acautelar agora. Né? E tem que aprender, tem que estudar agora. Que você seja responsável pelas suas decisões. E não outras pessoas. Importante.
E essa tática de utilizar a palavra de Deus, de utilizar a verdade e misturar um pouquinho, ela é poderosa, né? Porque o engano parece verdade, né? E a verdade às vezes parece mentira, é incrível, né? Bom, mas aí, como saber se uma doutrina, se uma pregação é verdadeira? Como saber se o seu líder religioso está pregando a verdade? Vamos para a Bíblia? João capítulo 7, versículo 17. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Gente, então não tem mistério. Tem que, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Sempre buscando em oração auxílio do Espírito Santo, que afinal foi ele que inspirou os profetas a escrever, é ele que vai nos ajudar a compreender. Não tem mistério. Você, quem sabe, em algum momento vai precisar de ajuda. Sim, tranquilo, sem problema nenhum, certo? Mas não confie cegamente em quem vai lhe ajudar. Utilize, mais uma vez eu digo, utilize o dom que Deus lhe deu de raciocinar, para você compreender. Isaías capítulo 28, verso 10. Ainda falamos já sobre esse assunto aqui num tema, mas recapitulamos aqui de novo. Como saber se a doutrina é verdadeira? Tá? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Um verso que aparentemente não diz muita coisa, mas diz muito. Aqui está dizendo o seguinte, você vai estudar a palavra de Deus, pega um tema, pega um assunto e pesquisa sobre esse assunto em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que fala sobre esse assunto, que vai te dar mais luz, mais claridade sobre o tema, e você vai compreender melhor, porque a Bíblia é um todo e ela se completa, ela se responde. Vai facilitar. Por isso que a gente tem utilizado esse método, cada estudo aqui é um tema, um assunto, e nós utilizamos diversas passagens, diversos livros, tanto Antigo, tanto Novo Testamento. Afinal, ela é a palavra de Deus que Deus nos deu. E temos que utilizá-la diligentemente, de forma responsável, de maneira clara. Assim, no momento que nós tivermos essa compreensão, buscarmos esse conhecimento, nós não seremos enrolados quanto a pregações, quanto a nossa salvação. E é tudo que você pode buscar, que afinal acho que o objetivo de cada um de nós é a salvação. Bom, aí nós falamos aqui sobre os sinais da volta de Jesus. A natureza está mostrando que Jesus volta logo, a sociedade está mostrando que Jesus volta logo, a religião está mostrando que Jesus volta logo. E por que ele não voltou ainda? Você já pensou nisso? Tem pessoas que anseiam, volta logo, Jesus, volta logo! Afinal, a gente está vivendo uma vida de sofrimento, uma vida difícil, tempos difíceis, como já vimos aqui na palavra de Deus. Por que ele não voltou? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Quer saber por que Jesus não voltou ainda? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento, consequentemente, salvação. Ele é longânimo para convosco, ou seja, ele quer te dar mais uma oportunidade. Quem sabe você ainda não teve a oportunidade de conhecer melhor. Quem sabe outras pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer melhor. E essa é a oportunidade que ele quer dar, por isso que ele ainda não voltou. Por isso que o evangelho não foi pregado a todo mundo ainda. Ainda existem pessoas que precisam ouvir. Quem sabe essa pessoa seja você. Quem sabe você tenha que mudar os seus conceitos ao estudar a palavra de Deus. E é por amor a mim e a você que ele ainda não voltou. Assim como é por amor a mim e a você que ele vai voltar. Ele vai cumprir essa promessa. Então Jesus não se atrasa. Mas ele é longânimo. Ele quer nos dar a oportunidade. E não desperdice essa oportunidade. E aí nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus nos dando a oportunidade. Jesus batendo a nossa porta. E aí que atitudes nós devemos ter nesse tempo? O tempo do fim, que é o nosso tempo agora.
Vamos ver o que ele nos diz na palavra de Deus, na Bíblia. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, ou seja, os sinais acontecerem, o que ele diz? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Exultai, fique atento, ergue a tua cabeça, te preocupa, busca a solução, busca o conhecimento, busca a palavra de Deus, busca a comunhão com Deus. Porque a vossa redenção está próxima, ou seja, logo, logo o Redentor volta. É isso que ele quer dizer. Então te prepara, aproveita essa oportunidade. Lucas capítulo 21, versículo 34, ainda nos diz aqui o seguinte, ó. Acautelai-vos por vós mesmos, tenha cautela, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Acautelai-vos, tenha cautela, não deixe que essas coisas que o mundão todo oferece tire a tua atenção, tire o teu tempo, tire a tua fé. E aí daqui a pouco Jesus volta e você nem percebeu, e muito menos estaria preparado. Então fique atento, vigie, ore, se prepare, estude, busque. São apelos que ele faz para nós. E aliás, Mateus capítulo 6, verso 33 é justamente um apelo que ele nos faz aqui sim. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, você precisa trabalhar, você precisa correr atrás, você precisa sustentar a sua família, você precisa pagar aluguel, e tem tantos outros compromissos. Mas uma deve ser a prioridade, buscar em primeiro lugar a sua salvação. E Deus sabe que você tem que pagar aluguel, tem compromissos a cumprir, etc. Ele vai prover o meio. Significa que você tem que ficar parado de braços cruzados? Não! Mas tenha como prioridade a sua salvação e a da sua família, dos seus amigos. E que você não estará sozinho, não estará desamparado. Ele vai te auxiliar a conseguir tudo isso que você precisa. Mas não fique de ouvidos fechados, não fique de boca fechada, não fique de olhos fechados. Mas busque, procure, estude, compare. Porque é você quem vai ter que prestar contas para com Deus sobre a oportunidade que você teve, se você aceitou ou não. Então, minha gente, diante desse tema aqui, nós vimos que realmente Jesus volta logo. Não, vamos marcar data. Próximo assunto nós vamos falar sobre a volta dele. Vamos pegar um verso, inclusive, que nos mostra ali que não podemos marcar data. Não vamos falar hoje aqui, não, mas no próximo. Não podemos marcar datas. Afinal, se ele tivesse marcado a data, quando é que você ia deixar para se preparar? Afinal, não sabemos quando é que ele volta, não sabemos quando acaba a nossa oportunidade. Afinal, não sabemos se amanhã estaremos vivos ou não. Então vamos hoje aproveitar a nossa oportunidade que ele nos dá. Não deixe para amanhã. Afinal, você está lidando com a sua salvação. Então, neste momento, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, a sua vida, para tomar a decisão certa. E teremos aqui o nosso compromisso de fé. Diante desse assunto que nós estudamos sobre a volta de Jesus, a brevidade, a necessidade, você crê que estamos vivendo o tempo do fim? Estamos vivenciando isso, né? Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Para você saber se você precisa estudar. Você está disposto a estudar a palavra de Deus? Estudar mesmo. Não é simplesmente ler um verso, fazer uma meditação, mas estudar mesmo, conhecer a fundo. Você está disposto a ter tempo para isso? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Quer? Então que Deus te abençoe e que Ele te capacite. Que o Espírito Santo possa a cada dia estar trabalhando no teu coração, para que você tenha esse propósito, para que você busque, para que você pesquise, para que você compare,
para que você se prepare e realmente tenha a felicidade, quando Jesus voltar, você poder dizer: eis aquele Cristo que eu tanto amo e tanto aguardo. Que Deus abençoe então. Até o nosso próximo tema.